O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, pediu aos Estados Unidos o reconhecimento do Comando Vermelho como organização terrorista, em movimento revelado pela jornalista Malu Gaspar, de O Globo. A ideia é aplicar à facção a nomenclatura de terrorismo para acionar instrumentos internacionais que possibilitem rastrear, bloquear e coibir a lavagem de dinheiro em escala global. A solicitação ocorre após a mega-operação da Polícia Fluminense na última semana, que registrou 121 mortos, reacendendo o debate sobre segurança pública e a atuação das facções. Em São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas defendeu que o PCC também seja classificado como grupo terrorista. O secretário de Segurança, Guilherme Derrite, deve se licenciar para protocolar um projeto de lei que enquadra facções como organizações terroristas, buscando ampliar o alcance jurídico no combate ao crime organizado, o uso político e o contexto internacional. A partir desse movimento, setores à direita adotam um discurso que inclui intervenção internacional no combate ao narcotráfico, apontando para um alinhamento com ações norte-americanas na região. Citam como referência o histórico de operações dos Estados Unidos no Caribe com o objetivo de enfraquecer o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela, como parte de um tabuleiro geopolítico que conecta segurança, combate ao crime e pressão diplomática, o que muda ao classificar como terrorismo. Caso PCC e Comando Vermelho sejam oficialmente classificados como organizações terroristas, os efeitos podem sair do plano interno e entrar na esfera econômica, diplomática e de segurança internacional. Item sanções econômicas. Países e blocos podem impor restrições a indivíduos e empresas suspeitos de ligação com as facções, incluindo bloqueio de bens e contas, proibição de transações e barreiras financeiras transfronteiriças. Item embargos e restrições internacionais. A classificação abre espaço para embargos, restrições comerciais e cooperação jurídica mais ampla, acelerando trocas de informações, ordens de congelamento de ativos e medidas de compliance mais duras em bancos e empresas. Item cooperação de inteligência e ações de segurança. Tratados de combate ao terrorismo permitem operações conjuntas de inteligência, compartilhamento de dados em casos extremos. Podem embasar ações de segurança com participação estrangeira. Embora controversas, essas medidas são justificadas sob o argumento de combate a ameaças transnacionais. Referências de casos internacionais. Item Afeganistão, 2001. A classificação do Talibã como organização terrorista e sua proteção a grupos responsáveis pelos atentados de 11 de setembro foram usadas como justificativa para a intervenção militar dos Estados Unidos. Item Iraque, 2003. Alegações de vínculos com o terrorismo integraram um conjunto de argumentos para a intervenção que derrubou Saddam Hussein, seguida de amplo regime de sanções e reconfiguração da segurança. Item Venezuela, anos recentes. Sanções econômicas e operações no Caribe foram intensificadas sob o argumento de combate ao narcotráfico e a grupos classificados como terroristas, resultando em pressão econômica e diplomática sobre o governo de Nicolás Maduro. Esses exemplos mostram como a etiqueta de terrorismo pode acionar um arsenal de medidas internacionais, que inclui desde sanções financeiras até justificativas para operações de segurança além das fronteiras, riscos e implicações para o Brasil. Item ingerência e pressão externa. A nova classificação pode abrir brechas para que atores estrangeiros reivindiquem maior protagonismo no combate às facções, elevando o risco de ingerência em políticas de segurança nacionais. Item impacto diplomático e econômico. Empresas e setores financeiros brasileiros podem enfrentar maior escrutínio internacional, exigindo controles de compliance mais rígidos e elevando custos de transação. Item disputa política interna. A medida tende a polarizar o debate entre esferas estaduais e o governo federal, tornando a segurança pública ainda mais judicializada e internacionalizada. Ou seja, uma classificação como esta pode trazer riscos de conflito armado para o Brasil, ao abrir brechas para que potências estrangeiras aleguem legitimidade em intervir sob o pretexto de combate ao terrorismo. Na prática, o país poderia se ver inserido em um cenário de guerra assimétrica, semelhante ao que ocorreu no Afeganistão e no Iraque, onde a justificativa do terrorismo serviu de base para operações militares de grande escala, com consequências profundas na soberania e na estabilidade interna dessas nações. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, enviou um relatório para o governo dos Estados Unidos pedindo que o país classifique o Comando Vermelho como organização narcoterrorista.
A informação é da coluna da jornalista Malu Gaspar, no jornal O Globo. O governo do Rio quer que os Estados Unidos apliquem sanções contra o Comando Vermelho. O objetivo de Castro seria facilitar extradições e estancar alianças econômicas no exterior. Pelo menos é isso que está sendo dito. Intitulado de Análise Estratégica em Inclusão do Comando Vermelho nas listas de sanções e designações dos Estados Unidos, esse relatório ainda afirma que classificar o Comando Vermelho como terrorismo abriria caminho para parcerias com organismos internacionais, como a Interpol, e a ONU, e norte-americanas, como o FBI, para o combate às redes de tráfico de drogas e armas. Daniela, no momento em que os Estados Unidos escalam, essa busca por organizações narcoterroristas, assim ditas, da Colômbia e da Venezuela, o governador do Rio diretamente aciona o governo dos Estados Unidos pedindo essa classificação do Comando Vermelho. E assim, a Interpol tem pela primeira vez um delegado da Polícia Federal como secretário-geral, como diretor-geral da Interpol. Né? É a primeira vez na história que um brasileiro assume a chefia dessa agência internacional que conecta aí o mundo inteiro, praticamente, as inteligências do mundo todo. O Ministério da Justiça já tem canais também, né, para pedir, para tentar estrangular, enfim, existem caminhos, mas o que a gente está vendo, Sarza, de novo, né, é muita política. É muita política com um assunto muito sério e, como você bem lembrou, num momento em que os Estados Unidos estão ocupando águas internacionais no Caribe, né, e bombardeando barcos que eles dizem ser de traficantes, sancionando autoridades como o presidente da Colômbia, Gustavo Petro, acusando de colaboração com o narcotráfico Sarza, no momento em que há tensão aí entre Brasil e Estados Unidos ainda, né? Seria, digamos, praticamente um convite. E é muito engraçado, né? Você vai conectando o que aconteceu. Teve aquele post do Flávio Bolsonaro, né? Pedindo bombardeio. Depois ele disse que foi mal interpretado, mas ele foi exatamente o que ele escreveu, né? A gente só leu o que ele escreveu. Vem essa mega operação e aí vem um documento enviado para os Estados Unidos pedindo para isso, para aquilo, para sancionar e tal. Quando aqui dentro já se discute enquadrar facções criminosas como grupos terroristas, né? Dialeticamente ou politicamente, para fazer publicidade, pode até ser muito bom. Agora, as consequências disso são, até o momento, eu diria, imponderáveis. Porque a gente está lidando com um presidente dos Estados Unidos que simplesmente dá amostras cotidianamente de ser uma pessoa imprevisível. Então, quais são as consequências de um pedido como esse práticas? Hoje, sinceramente, eu não sei dizer. Os ministros do governo Lula, como o Guilherme Boulos, reagiram dizendo que Cláudio Castro está abrindo as portas para uma intromissão, inclusive armada, de novo, né, dos Estados Unidos no Brasil. Veja só, gente. Eu acho que seria um momento de todo mundo baixar um pouco a temperatura, mas infelizmente a política no Brasil está tão desarrazoada que num momento de fervura as pessoas colocam mais lenha para queimar, em vez de sentar, tentar encontrar, fazer um plano como adultos, etc. e tal. Não, é muita grita, muito barulho, muita articulação de olho numa eleição que vem no ano que vem. E vai ser polarizada de novo, né? E aí, infelizmente, a população é que fica refém. E nós aqui tentando entender também, porque a real é essa. Qual é a consequência prática se o pedido dele é acatado? Qual é a consequência prática? É só a colaboração, a troca de informações? Isso já existem canais institucionais para fazer. A consequência prática pode ser dar vazão a uma tentativa ou uma ameaça de intromissão dos Estados Unidos no Brasil. Carla, assim, não é mais fácil tornar as penas mais duras para narcotraficantes de drogas, né? Equiparar as penas, por exemplo, a quem pratica crime de terrorismo, não seria algo mais viável do que classificá-los efetivamente como terroristas? Porque isso, como a Dani disse, né, e eu disse há pouco também, abre portas para os Estados Unidos agirem, né? E a gente não sabe exatamente como o Trump agiria e quais seriam os reais objetivos dele. O que a gente vê, na verdade, é que o Castro estava como um político escanteado, de baixíssimo clero, e hoje, né, o nome dele está sendo reverberado nas redes como alguém relevante.
Então, Diego, é justamente isso que o governo quer fazer, né, com o projeto antifacção que mandou na semana passada para o Congresso, elevar as penas aí para essa questão e tentar justamente, enfim, resolver um pouco essa questão das facções, né? O governo, enfim, sabe que as facções, elas são o principal problema da criminalidade do Brasil. E a gente lembra que o ministro Ricardo Lewandowski, na semana passada, ele foi perguntado sobre essa questão, né, de tornar terrorismo ou não. E aí ele disse que uma coisa é terrorismo e outra coisa são facções criminosas, porque o terrorismo envolve sempre uma nota ideológica, né? Estou lembrando aqui as palavras do ministro, que é sempre uma atuação política com repercussão social. E, enfim, ele acha que as facções só serão derrotadas com esforço conjunto. Então, o governo não quer, evidentemente, fazer essa mudança de nomenclatura, porque, como disse a Dani, como você disse, a gente não sabe quais são as consequências que isso possa ter, ainda mais porque a gente está falando com o presidente dos Estados Unidos, que a gente tem visto aí, né, desde que assumiu, um comportamento extremamente complexo, né? Enfim, e a nossa, digamos assim, a nossa trégua entre Estados Unidos e Brasil, que começou a ser, digamos, começou a ser construída aí com o encontro do presidente Lula com o presidente Trump, é muito recente, ainda tem muita coisa para ser revertida, né? A questão das tarifas, a questão das próprias sanções. Então, a gente ainda não tem, nesse momento, uma relação, digamos, de grande confiança, né, entre os governos. E isso poderia, de fato, abrir portas para os Estados Unidos, lembrando que o presidente Donald Trump tem feito aí ataques a barcos, né, no Mar do Caribe, com esse argumento de que se trata de narcotraficantes. Mas, enfim, você abre uma porteira, você dá a chance para, eventualmente, o governo dos Estados Unidos poder ter uma atitude um pouco mais enfática no Brasil, se a gente imaginar que a gente está falando sobre terrorismo e não facções criminosas. Por isso, o governo quer fazer avançar esse projeto no Congresso e até o momento, Diego, que a gente tem né, de informação do próprio Congresso, é o compromisso público do presidente da Câmara, Hugo Mota, de que vai fazer esse projeto avançar. Então, nessa semana, deve o Congresso se debruçar um pouco em relação a isso para começar essa tramitação. E aí eu acho que isso tende, né, a gente vai ter que acompanhar os desdobramentos políticos, evidentemente, mas isso tende a arrefecer um pouco esse ímpeto dos governadores de direita, né, Tarcísio também falou sobre essa questão de classificação de terrorismo, porque a gente vai ter que ter essas medidas práticas aí do Congresso, e aí parece que uma coisa não vai encaixar na outra. Agora, de novo, Diego, é um assunto extremamente importante, que diz respeito muito às nossas vidas, né, segurança pública, um tema que a gente sabe que é uma das maiores preocupações da sociedade, um tema que nas eleições é muito, muito importante, né? Enfim, as pessoas ficam preocupadas, votam para quem oferece de fato mais segurança pública a elas, né? E as pessoas querem se sentir seguras, mas a gente tem que ter cautela para que não no embalo, né, de operações como essa, as autoridades queiram aí fazer mudanças na legislação brasileira ou mudanças na nomenclatura que possam ter consequências que a gente não conhece ainda. Então, de fato, acho que é um tema tão importante que a gente precisa, inclusive, acompanhar como é que vai andar essa tramitação no Congresso para ver como é que vai ficar essa lei. Mas o que o governo Lula quer é sim, né, aumentar aí as penas para esse crime dessas facções, para comandos de facções, enfim, e para tentar diminuir essa questão das facções no Brasil, que, como eu disse no começo, o governo, o ministro Ricardo Lewandowski, consideram que as facções não são terroristas, justamente porque não há ideologia nelas, né, Diego? O crime não está do lado da direita ou da esquerda politicamente, né? O crime trabalha para si mesmo, enfim, tem lá os seus lucros e os seus interesses. É um assunto que realmente deve mobilizar o Congresso nos próximos dias, Diego. É uma organização com fins lucrativos, né? Eles tentam o lucro, independentemente de posição política. Pessoal, e o governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos, voltou a defender que o PCC seja classificado como grupo terrorista. Ele citou os atos violentos de maio de 2006, quando a facção promoveu rebeliões em presídios do estado e ataques a bases policiais de São Paulo. No total, pelas informações oficiais da época, 154 pessoas morreram, incluindo policiais, agentes penitenciários, e houve uma espécie de toque de recolher para a população na capital. Tenho aqui informações também, Dani, porque o Guilherme Derrite, que é o secretário de Segurança Pública, volta agora à Câmara para relatar um projeto de lei que equipara, né, as facções, né, facções criminosas do país a grupos terroristas. Sarza, algumas coisas que a gente precisa colocar aqui em tela, né? Primeiro,
O DERIT vem para fazer isso porque, se Tarcísio de Freitas for candidato à presidência da República, ele é um dos nomes para governar São Paulo, para suceder o governador aqui em São Paulo. Então, é um projeto que tem impacto, claro, e tem vinculação também ele com 2026, né? Patrocinado pelo governador do estado de São Paulo, também de olho nisso que a gente vinha falando aqui, que é a organização de um palanque, a estruturação de um palanque para candidatos de direita à presidência, ao Senado, a governo, enfim, em cima do mote da segurança pública. Agora, né, precisa lembrar um pouco que o Tarcísio já é governador do estado de São Paulo, já se elegeu com um discurso linha dura, colocou o DERIT na Secretaria de Segurança Pública, que era um capitão, salvo engano, da Rota, que é a polícia não, é mais do que o choque, né? Que a elite da polícia, quando tem uma treta muito feia, quem vai em São Paulo é a Rota. Então, assim, tem até o mote do Maluf, né? Rota na rua, mas enfim, essa é a polícia de onde ele veio, é a polícia mais linha dura que tem. E o que a gente está experimentando em São Paulo? Uma sensação de insegurança altíssima, números, né? Bastante avançados, em especial no que diz respeito a furto de telefone. Por exemplo, aqui na Avenida Paulista, já são vários os repórteres que estavam fazendo link e foram furtados ao vivo, né? E a gente viveu recentemente o assassinato de um delegado que era secretário aqui no litoral de São Paulo pelo crime organizado, e o delator do PCC, eu volto a repisar, o delator do PCC que foi morto a tiros no aeroporto de Guarulhos, o maior aeroporto do Brasil, à luz do dia, com o apoio de quem? Sarza. A mando do PCC com o apoio de quem? Policiais. Policiais. A própria investigação mostrou isso, né? Então, assim, fala-se muito para fora, o discurso é muito bonito, mas precisava arrumar a casa, né? Também o governador de São Paulo e o seu secretário de Segurança, o DERIT, que vai sim voltar para Brasília para relatar esse projeto de olho em 2026. E Cláudio Castro tramou com os Estados Unidos contra a nossa Constituição. Ele resolveu fazer contatos com o governo americano contra a legislação brasileira, repetindo, aliás, prática da Lava Jato. A Lava Jato matava instituições. O seu Cláudio Castro, o seu governo e a sua política de segurança mata pessoas, inclusive policiais, na prática. De novo, para subordinar o Brasil a um país estrangeiro. A lei existe lá deles e existe a lei aqui. Isso não é uma interpretação do que é que eu estou falando. O governador Cláudio Castro está há pelo menos 6 meses em campanha junto à gestão de Donald Trump para que os Estados Unidos declarem o Comando Vermelho organização narcoterrorista e apliquem às facções criminosas as sanções previstas para esse tipo de organização. No início desse ano, o governo do Rio entregou à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil um relatório em que lista o que seriam os benefícios da mudança da classificação. No documento obtido pelo O Globo, a gestão Castro argumenta que a crescente sofisticação, transnacionalidade e brutalidade do Comando Vermelho colocam a organização dentro dos critérios estabelecidos pelas autoridades dos Estados Unidos para sanções econômicas, designações terroristas e bloqueio de ativos. Sanções econômicas a quem? Não ocorre a esse senhor que essas sanções podem atingir o país também? Ele conhece a legislação ou não conhece? Contatos dessa natureza têm de ser feitos via Ministério da Justiça e Secretaria Nacional de Justiça. Não de governo do Estado para governo de outro país. Como, aliás, fez a Lava Jato, ao arrepio da lei. Foi assim, por exemplo, que a Lava Jato negociou uma multa do governo americano para a Petrobras de 3 bilhões, de 2 bilhões e meio, seriam pagos lá, mas depois pago aqui, e eles chegaram aqui e falaram, vamos fazer o seguinte, vamos dividir em dois, 1 bilhão 250 milhões para criar a fundação da Lava Jato no Paraná, olha, Valho Bene, olha, Arthur. E 1 bilhão 250 milhões
para servir de fundo para acionistas minoritários e já tinha até o advogado escolhido. Negociação ilegal. Ilegal. Cláudio Castro não consegue. Cláudio Castro que chegou a contratar um cara. Ele contratou um cara para o governo dele que já tinha tido problemas envolvendo o Comando Vermelho lá atrás. Aliás, outro dia eu fui falar aqui, falei PCC, não, Comando Vermelho. O cara lá do Joia, como é que é? O amigo do sujeito da Joia lá. Com fotografia junto. Negociando diretamente com o governo americano. O que mais? Vai lá. Reinaldo, o relatório afirma ainda que a designação como organização terrorista facilitaria pedidos de extradição de chefes do Comando Vermelho refugiados em países como Paraguai e Bolívia e abriria caminho para parcerias com a Interpol, DEA, FBI e ONU no combate às redes de tráfego e armamento pesado e ampliaria o alcance de sanções para empresas de fachada e aliados econômicos do Comando Vermelho no exterior. Digamos que fosse assim, isso tudo tem que ser feito via governo brasileiro. Gostem vocês ou não, lancem um debate. É uma aberração isso. Essas sanções poderiam levar à retirada de investimentos. Poderia levar bancos brasileiros a sair do sistema SWIFT de compensação internacional. Seus irresponsáveis. Irresponsáveis é o que vocês são. Vocês governam um Estado em que o narcotráfico e a milícia instauram repúblicas independentes, porque vocês são incompetentes para tomar conta disso, e